Fala galera, tudo bom com vocês? Eu tô trazendo um pouquinho de conteúdo aqui pro canal sobre os drones FPV, que é uma jornada que eu comecei há pouco tempo, né? E tô trazendo um pouco de conteúdo aqui para vocês. Até então eu trouxe mais os voos, hoje eu vou entrar com vocês no que é, como que funciona, quais são as diferenças e vamos chegar no famigerado primeiro tombo que já rolou com o drone, né? Com o Neo. Aconteceu hoje, né? Estamos numa quarta-feira e aí eu gravei, né? Tudo o que aconteceu e trouxe para vocês em um vídeo aqui, que é até para ajudar quem estiver na mesma busca aí. Eu já vi que tem algumas pessoas que estão conversando comigo no Instagram e que estão nessa mesma busca aí, então eu vou falar um pouquinho para vocês o que é e como que funciona, né? Recentemente, galera, eu adquiri esse kitzinho aqui, que é o kit do Neo, né, com a parte do FPV. Então, o que é isso, né? Primeiro, o Neo é esse drone aqui e ele tem essa capacidade de voar tanto como um drone estabilizado quanto como um drone FPV. O que é FPV? First Person View, ou seja, visão de primeira pessoa. Então, diferente de você voar ele ali com um controle, né, que você vai ver a imagem do drone na tela e ficar olhando para o drone e para a tela, no FPV a gente usa fundamentalmente um óculos, né? Esse aqui é o Goggles N3 da DJI. E esse óculos, a imagem vai ser transmitida aqui dentro do que o drone está vendo. Então a gente não tem visão do que está em volta, né? A gente fica imerso, né, com ele aqui assim, né, no rosto e vendo só o que está dentro da tela aqui. Então o que acontece com isso? O drone convencional, né, quando a gente pega um Mini, um Mavic, eles vão voar muito parecido com um helicóptero, onde eles vão ficar estabilizados, né, parados no ar se você soltar o controle, e eles vão voar muito para um lado, para o outro, fazendo órbita, para trás, muito pouco para frente mesmo. Já os FPVs, eles funcionam muito parecido com um avião, então eles vão voar para frente, sempre muito para frente, geralmente muito inclinados, né, porque é para os motores pegarem esse impulso e jogar para trás, e vão voar muito mais rápido geralmente. Esse drone aqui, o Neo, ele voa ali nos 18, 20 km por hora no modo normal dele, e em FPV ele pode chegar até 60 km por hora, então é uma diferença muito grande. Só que qual que é o problema, né? A gente vai passar do Neo sem controle para o Neo com aquele controle de tela. Depois, né, com os goggles, a primeira coisa que a gente vai usar, que era que eu estava usando até outro dia, é esse controle aqui, que é o Motion Controller 3. Ele funciona muito como se fosse um joystick de videogame. Você joga para o lado, ele vai para o lado, você joga para o outro, ele vai para o outro, para cima ele vai para cima e para baixo ele vai para baixo. E esse gatilho aqui funciona como um acelerador. Também tem como você jogar ele para trás para ele ir de ré. Aí tem outros botões aqui que vão fazer outras coisas, mas o que é importante? Isso aqui é como se fosse uma bicicleta de rodinha para você acostumar com o FPV, mas sem a dificuldade toda do FPV, que é onde entra a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês, que foi o que eu comprei recentemente, que é esse controle aqui. Esse aqui é o DJI FPV Remote Controller 3, que os sticks dele estão aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui só para vocês entenderem. Funciona muito parecido com os outros controles da DJI, só que vocês vão observar que ele não tem uma tela e não tem aquele negócio para puxar, para colocar o telefone aqui em cima, né? Por que disso? Porque a gente vai estar voando ele junto com os goggles. Então, qual que é a diferença principal de um controle normal da DJI? Primeiro, que ele tem esse joystick da esquerda bobo, ou seja, para onde você colocar ele fica. Diferente desse aqui que tem movimento e esse aqui que tem um movimento também. Ele volta para o centro, né? Esse aqui não volta para o centro. Por quê? Quando a gente está voando FPV, esse aqui não é mais subir e descer o drone, não é subir a altura dele nem descer o drone. Isso aqui se torna o acelerador do drone. Então, quanto mais a gente sobe esse stick, mais impulso nos motores o drone vai dar. E no FPV, a gente não tem estabilização do drone. Você jogou para o lado, o drone vai fazer isso aqui e vai virar. Você jogou para frente ou para trás, ele vai virar completamente também. O que permite maior liberdade, mas te dá uma curva de aprendizado maior.
E como que você vai aprender isso sem destruir o drone? Simulador. Aí tem os simuladores que você pode usar, tanto esse controle da DJI quanto outros controles mais baratos que você pode usar para treinar no simulador, para não destruir o drone na primeira vez, como eu quase fiz hoje. Aí, galera, falando de novo aí sobre o simulador, né? O simulador você vai colocar no computador, né? Você baixa na Steam, tem o Lift Off, que é um que eu usei muito, eu gosto muito dele. É pago, né? Você tem que comprar o jogo, né, na Steam para usar no computador. Precisa de um computador bom, mas não precisa ser um computador top, não. E tem o Trip FPV. Esse aí precisa de um computador melhorzinho, porque ele já exige bastante dos gráficos ali do computador. Mas são dois simuladores muito bons para você literalmente simular a realidade e entender o fluxo do voo FPV, que é completamente diferente do voo normal. Quem voa drone normal não necessariamente tem mais facilidade para voar FPV, pode até atrapalhar, porque são mundos completamente diferentes. Então eu recomendo assim fortemente, eu tenho mais de 50 horas aí juntando os dois simuladores e ainda tô passando aperto. Então eu falo assim, recomendo muito fortemente que vocês passem pelo simulador antes de ir pro drone de verdade. Pessoal, outra coisinha que eu queria falar com vocês, se vocês observarem aqui no controle, deu foco? Deu. Tá vendo que ele tem aqui o modo N, o modo S e o modo M. O modo M é o manual, né? O S é o Sport e o N é o normal. Então esse controle aqui também te permite voar com o seu drone FPV, né? Com o óculos, porém numa situação onde ele está estabilizado. E aí depois você pode jogar para o modo Sport, que ele vai ficar mais rápido, mas ainda assim estabilizado. E quando você se sentir confortável, o modo manual, que aí sim, ele está completamente sem estabilização, completamente na sua mão. É você que pilota 100%. A maioria desses drones da DJI, a gente só dá o comando de para frente, para trás, para um lado e para o outro. Mas quem pilota o drone é a própria IMU dele, a própria controladora de voo dele. No FPV não, aí o controle está 100% na sua mão. Vamos parar de enrolação e vamos para o campo, que aí eu quero mostrar para vocês o que eu já estou fazendo. Então, galera, esse aí foi o primeiro dia de voo com o drone FPV. Não foi a primeira bateria, né? Eu enrolei umas 2 baterias aí para conseguir fazer esse primeiro take, passando aí por dentro desse arco, mas é muito parecido com o simulador. Tem uma diferença crucial que é o peso do drone. Ele cai muito mais rápido na vida real do que ele cai no simulador. Então tem essa diferença, e no simulador também os drones são muito mais rápidos. Tudo bem que são drones, né, daqueles raízes, os Nazgûl da vida, os Quimera, então são drones muito mais fortes, né, muito mais rápidos. Então o Neo ele é até fraco, né, e lento comparado a esses outros drones. Só que no simulador, né, caiu, você aperta o R, volta e começa de novo. Na vida real, não, você tem que ir lá pegar o drone, é bem mais complicado, e ver o que sobrou dele, né. Então, assim, o Neo é um tanque de guerra, né? Ele é muito forte, ele aguenta muita porrada, mas mesmo assim, né, dá um medinho, porque é uma grana que tá ali voando, né? Mas, apesar disso, no primeiro dia eu consegui voar até relativamente bem, sem muito susto, né? É o que eu falei com vocês, o drone ele puxa muito mais para baixo no mundo real, né, do que no simulador. Vocês vão ver, eu vou dar uma encostadinha no chão, porque eu dei mole, mas sem maiores problemas. Esse aí agora já é o segundo dia, o dia de hoje, na quarta-feira, né? Esse primeiro dia foi na segunda.
Então eu já fui voar ali na prainha, o mesmo lugar, e eu já estava com essa ideia de fazer dois objetivos ali principais, né? Sobrevoar um pouquinho a água, passar ali pelos barquinhos e voltar para entrar dentro daquele arco, só que pelo outro lado. Esse aí era um dos objetivos. Eu gastei umas 2 baterias aí até criar coragem e conseguir fazer certinho. Não foi de primeira, mas deu para fazer. Aí depois eu fiquei com o objetivo na cabeça de tentar dar a volta por trás. Aí eu ainda fiz mais uma vez, só que aí com mergulho, fiz um vídeo mais legal, assim, um pouco mais arriscado, mais ousado, mas deu certo no final. O que deu errado foi depois disso aí, foi aonde eu fui tentar ir por trás. Ali, depois deixa eu subir o drone que vocês vão ver melhor. Aí na prainha eu escolhi por ser um lugar muito aberto, não ter muito obstáculo e qualquer lugar que o drone cair ali eu consigo recuperar ele mais fácil, né? Exceto se ele cair na marinha, que é o que está aí do lado esquerdo, ou se ele cair no exército, que está do lado direito. Aí é um problema. Agora, a hora que eu fazer a curva, observem ali do lado esquerdo, do lado direito, vai ter o aquaviário de Vila Velha, que é essa construção ali no canto. E a minha ideia era tentar passar por trás dela e entrar nesse arco aí também, né? Seria o segundo objetivo do rolê, que foi onde deu errado. Mas assim, eu acredito que deu errado muito mais por conta do vento, que estava ventando um pouquinho. Ainda teve esse outro take antes aí, que eu entrei pela frente, né? Esse aí foi mais só de brincadeira mesmo, porque eu já tinha feito isso no outro dia e já estava bem fácil. A questão era só a saída ali, que eu estava com medo de ir para a praia. Aí eu acabei, no primeiro dia, saindo todo torto ali. Nesse segundo dia eu já consegui sair melhor. Só que aí no próximo take vocês vão ver até a decolagem, né? Que aí eu já decolei em FPV e tava com umas rajadas de vento forte. Só que assim, as outras 2 baterias eu não tinha tido problema, mas nessa saída aí vocês vão ver que o vídeo tá até mais trêmulo um pouquinho. Eu já tive um pouco mais de dificuldade. Esse aí é o aquaviário. Era a ideia passar pelo lado de lá, mas aí vocês já vão ver, no drone surtou. Aí eu apertei o botão de pânico, que você consegue tirar o drone do modo manual e voltar ele para o modo normal. Só que eu não sei porquê, mesmo no modo normal ele foi caindo até bater na árvore. E aí foi onde vocês viram que ele bateu ali na árvore, né? Quando ele bateu na árvore, a primeira coisa é desespero, né? Falei, pronto, perdi o drone, ferrou, o que eu vou fazer? Aí eu não consegui ver direito aonde ele caiu no primeiro momento. O que eu fui fazer? Pelos goggles eu consigo ver qual foi a última imagem gravada pelos goggles. Os goggles gravam todos os voos o tempo todo. Inclusive tem até que ir deletando de tempos em tempos. Aí o que acontece? Eu fui ver pelo vídeo, né, aonde é que ele tinha caído e consegui localizar direitinho, com calma, né, porque eu fiquei tentando brigar com ele para ver se ele não caía, óbvio, né, mas não teve jeito, eu perdi completamente o controle em um dado momento ali. E aí, a hora que eu achei o drone, né, eu vi que ele estava viradinho, né, de cabeça para baixo, e sem o filtro ND. O filtro ND é como se fosse uma lente de óculos, né, que você põe na frente da câmera e ela é magnética. Ela encaixa num suporte magnético que você põe no Neo e esse filtrinho não estava lá no drone mais. Aí eu fui rever o vídeo e vi que a hora que ele bate na árvore o filtro sai, que aí a câmera estoura, fica muito branca, né. Aí esse aí já foi um erro que eu não vou cometer mais. Até eu estar 100% seguro de voar, eu não vou usar filtro ND, porque se bater vai perder. E aí eu já perdi esse aí, que era um ND 16, né? Agora eu fiquei com o 8 e o 32, né? Os dois extremos. Mas revirei lá, olhei, procurei, vi o vídeo de novo, não achei o diabo do filtro, só consegui recuperar o drone mesmo. E aí a outra lição que fica também é a questão desse botão de pânico. Aqui no controle, né, a gente tem esse botão aqui ele é o pause e o return to home, né, ao mesmo tempo. Esse botão aqui, quando você aperta e você está no modo manual, ele volta para o modo automático. E aí, quando ele volta para o modo automático, o drone para no ar, ele estabiliza. Por um lado, isso é muito bom, que se você perder um pouco a noção, perder um pouco o controle, você tem esse segundinho para parar o drone e depois pensar o que você vai fazer. Só que ao mesmo tempo, eu acho que isso aqui foi o que causou o problema da queda. Por quê?
Se foi uma rajada de vento, eu acredito que foi, a hora que eu apertei isso aqui, ele voltou para o modo normal e reduziu a potência do motor. E aí, reduzindo a potência, ele não teve como brigar com o vento mais. Se eu tivesse segurado a cabeça, principalmente, e continuado a manter o controle ali brigado no joystick com ele, talvez eu teria conseguido não cair e não estaria fazendo esse vídeo, não teria tido problema, né? Mas eu acredito que foi isso, porque o que acontece? Tem o convento, né, que fica do lado de cá, e aqui a hora que eu passei pelo convento, que é um morro gigante, né, com um convento em cima, e aí eu acho que eu peguei o vento lateral por fora do convento e aí ele balançou. Eu acredito que tenha sido isso. Então fica aí a dica, né? O simulador não tem vento, né? Então a gente não consegue simular o vento no simulador. Então acredito que tenha sido isso e por isso que o drone perdeu o controle logo depois que ele saiu da sombra desse morro, né? E aí o botão de pânico que eu achei que ia me salvar, acho que mais me atrapalhou, porque a hora que eu aperto ele vai para o modo normal, aí ele começa a ficar pior ainda, aí ele começa só a cair. Enquanto ele estava no modo manual ainda, né, ele não estava caindo. Eu só perdi um pouco o controle, deu aquela sambadinha, mas dava para recuperar ainda. A hora que eu apertei é que eu perdi o controle, e aí não tem jeito de você voltar para o modo manual rápido, porque quando você aplica o modo manual com ele em voo, você tem que alinhar os joysticks primeiro, para depois ele te liberar o modo manual. Você não consegue só transitar aqui não. Então eu acho que foi esse aí o erro, né? Então já fica a dica aí. Não usar filtro ND enquanto você está aprendendo, porque você vai perder eles. E tomar cuidado com o vento, né? Além da questão do botão de pânico também. Tentar salvar na mão mesmo, eu acho que vai ser mais eficaz. Acho que foi esses dois erros aí que eu vou guardar para os próximos voos. E é isso, galera. Graças a Deus o Neo não teve problema nenhum, tá funcionando certinho. Não quebrou hélice, não quebrou carenagem, nada do tipo. É só realmente tomar mais cuidado e não achar que a vida é um simulador, né? Eu tava confiante no simulador, porque esse controle é bem melhor do que o outro controle que eu tinha, e fui dar uma empolgada, fui querer já fazer coisa mais difícil que eu ainda não tô com a mãe. Mas foi isso. Valeu, galera. Obrigadão aí pela paciência de ouvir tudo isso aí. E vai ser um vídeo mais específico, né? Para quem gosta ou quer entender um pouco mais sobre isso. Mas se vocês estiverem curtindo aí também, deixa o like aí que a gente faz mais. Beleza? Abração pra vocês.